Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama e para a gente expor a nossa respectiva opinião sobre cada assunto. Aqui é sem maquiagem e sem sacanagem. Neste vídeo iremos falar bastante aí sobre o jogo do Vasco da Gama contra o Vila Nova, que abre o retorno. Iremos explicar para o torcedor do Vasco mudanças substanciais aí no departamento de futebol do clube. A 7777 Partners ontem teve uma reunião com a diretoria do Vasco da Gama e a gente vai atualizar para vocês a situação aí envolvendo reforços, como que está a situação do transfer ban, e a gente vai falar aqui sobre a ação entre Vasco da Gama e a Alerj, que está dando o que falar aí. E meus amigos, olha, ontem a gente teve novidade. O Ministério Público ingressou aí como parte interessada no processo e houveram desdobramentos. Então você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Aqui a verdade prevalecerá. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Amigos, primeiramente, futebol profissional do Vasco da Gama. O Vasco busca a sua reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje o Vasco conclui a sua preparação no Rio de Janeiro. A gente treina aí na parte da tarde, vamos viajar para Goiânia para enfrentar o Vila Nova, que é o último colocado. Muita festa lá em Goiás. Mais de 6.000 ingressos aí já foram vendidos. Torcida do Vasco comprando. Vai lotar o Serra Dourada. O Vasco da Gama aí, que terminou o primeiro turno na segunda colocação com 35 pontos. E é o seguinte, estamos a 7 pontos aí da Tombense, que é o quinto colocado na competição. Porém, o alerta está ligado. Desde a chegada do treinador Maurício Souza, o Vasco da Gama tem aí 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então o Vasco caiu muito aí de rendimento. E é o seguinte, meus amigos, falando aqui sobre as mudanças no departamento de futebol. Ontem houve um encerramento aí do comitê consultivo aí do futebol do Vasco da Gama. Agora, quem vai mandar aí é o Jorge Salgado, junto com a 777 Partners, caso essa situação da SAF passe. Estamos aí num período de transição. E o Paulo Brax ontem, conforme a gente falou aqui, foi contratado pela 777 Partners para ser o diretor executivo. Então, a gente aguarda aí o desfecho de toda essa situação. E conforme vocês sabem, né, meus amigos, todo o processo aí da SAF, por enquanto, está embarreirado. E é o seguinte, a gente vai falar sobre 2 assuntos aqui agora. Situação envolvendo reforços.
a 777 Partners com o Vasco teria aí 4 reforços aí já engatilhado. Isso é que a imprensa diz. É sempre o se. Se o Vasco fechar com a 777 Partners, os reforços aí vêm. E ninguém para poder falar da situação básica do Transferban, porque se passaram aí 72 horas, o Vasco não conseguiu simplesmente resolver essa situação lá na FIFA. Então se fala de reforços, mas não se arruma aí 1,5 milhão para poder pagar o tal do Sapinto, para a gente poder aí contratar e simplesmente regularizar os nossos atletas. Primeiro reforço já está aí, o Alex Teixeira, com data marcada para estrear, que vai ser aí contra a Chapecoense, mas tem que regularizar a situação. Então a gente vê muito paetê, confete, purpurina aí na imprensa e a gente não vê ninguém cobrando para que essa situação aí do Transferban possa ser resolvido. Muito se falando de Marcinho, muito se falando aí de Paulinho, vários jogadores e não tem 1,5 milhão para poder pagar a situação. E vale ressaltar que hoje vence uma folha no Vasco da Gama. Certo? Dia 21. Vamos ver como que eles vão fazer aí para poder pagar essa situação. Bom, sobre a situação aí do processo envolvendo a Alerj e o Vasco da Gama. Isso está dando o que falar. Por quê? Vários jornalistas disseram que essa situação iria cair entre segunda e terça-feira. A tendência realmente é que venha a cair, até porque essa desembargadora já deu aí uma decisão favorável ao Jorge Salgado. Mas é o seguinte, ontem a gente teve um novo capítulo nessa situação. O Ministério Público, ele ingressou como parte interessada, o fiscal aí do processo, o Ministério Público, para que possa dar o parecer dele. E o parecer dele foi dado ontem. O Ministério Público falou, olha, segue com a ação porque a gente já está com ciência aí da decisão do juiz de primeira instância, do juiz lá da terceira vara empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E, gente, ontem foi uma enxurrada de reclamações na ouvidoria do Ministério Público. Vários sócios do Vasco da Gama ingressaram com reclamações, fazendo denúncias aí à ouvidoria do Ministério Público, dizendo aí os motivos pelos quais eles querem que esse contrato venha a público, citando o nome aí do Osório, do Salgado, do Peralta. Então deu o que falar. Então o Ministério Público entra na jogada. A gente aguarda essa situação aí, porque parecia ser muito simples, está demorando. É uma coisa nova no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, porque sempre que eles tiveram uma liminar contra, caiu no dia seguinte. Pode cair a qualquer momento ou não. A gente segue aguardando, mas para dizer para vocês, o Ministério Público está de olho na parada. Então, estamos aí em compasso aí de espera. Essas foram as notícias do Vasco. Você que é sócio, você quer fazer a sua reclamação na ouvidoria do Ministério Público? Faça. Vasco neles, a verdade prevalecerá e tamo juntos. Valeu!